aplaudir Jesus por esse salmo, Quando eu estava meditando sobre qual mensagem nós compartilhamos aqui no dia de hoje, eu confesso que eu rodei para um lado, passei a página para o outro, e o Espírito Santo me tocou hoje falar com vocês sobre o Salmo 23. O Salmo 23, todos nós sabemos que, às vezes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, assim como o Salmo 91, nós temos o hábito de utilizar o Salmo 23 e o Salmo 91 como cabeceira de cama, não é assim? Normalmente a gente tem a mania de abrir lá no Salmo 91, como o Salmo 23, e deixar lá aberto, e fica muitas vezes só, o tempo passa anos e anos, e a gente deixa lá aberto como se fosse um meio de um paradigma que nós temos de que o Salmo aberto, o 23 ou o 91, vai transmitir para nós de forma automática uma bênção, né? Assim, uma provisão. O Salmo 91, a maioria das pessoas deixam lá porque vai livrar do laço do passarinheiro, deixando lá, né, aberto. Ou o Salmo 23 é porque Deus tem bênçãos para nós. Então a gente tem esses dois salmos como uma especialidade, ou um salmo específico de que Deus vai nos proteger e de que Deus tem bênção para nós. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia aberta ali, empoeirada no seu, não sei onde você deixa, se é numa cabeceira da cama, ou quem sabe lá na sala, né, no buffet, não sei como chama aquele móvel lá que você deixa aberto lá no diário do mundo, né, que a gente fala. Eu quero te dar uma má notícia, estando ali aberto, se você não entender o contexto, não surte efeito nenhum. Não vai espantar o capiroto, né, Cidinha? Não vai espantar o sacafujo, porque cada demônio tem pessoas que dão um nome, né? Minha mãe chama o Satanás de capiroto, de sacafujo. A Cidinha chama de capiroto. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Se você deixar ali empoeirado, não vai surtir efeito nenhum. O ideal é sempre você ler a Bíblia. Só tira um pouco, está um pouco abafado. Não sei se é o retorno aqui. Gente, nós compramos um som bom ali, né? Mas hoje não fluiu positivamente. Hoje, a gente está testando. No próximo culto a gente vai melhorar. A gente promete para vocês. Então, se você não pegar a palavra de Deus, se você não escudrinhar a palavra, se você não tiver o hábito de folhear, mas para ler, estudar, gente, a palavra não muda as nossas vidas se a gente não entendê-la. E justamente o Salmo 23, o salmista Davi, ele traz para nós aqui algumas reflexões profundas. Quando a gente lê, o Senhor é meu pastor, e na versão NVI diz, e de nada terei falta, ele diz que existe aqui algumas promessas de Deus e alguns cuidados do Senhor como nosso pastor. Isso é uma verdade. É verdade que quando nós olhamos para esse salmo, a gente lembra sim das promessas de Deus, dos seus cuidados, de Deus como nosso pastor e nós como suas ovelhas. Quando você vai estudar um pouquinho a vida de um pastor de ovelhas, principalmente quem vive no campo, eu não tive essa experiência, eu não tenho essa experiência. O pastor, gente, ele tem que ter um cuidado muito especial e muito específico para com as ovelhas, sim ou não? A ovelha é um bichinho muito sensível, né? Ela exige alguns cuidados específicos que exige do pastor. Esse detalhe, esse olhar, essa expectativa para que a ovelha, de fato, ela possa ter um pasto bom, né, para ela pastar, para que ela possa ter alimento nutritivo, para que ela possa engordar, e ali adquirir aquele pelo, né, bonito, saudável, que a maioria das mulheres, principalmente lá na Europa, faz aqueles casados bonitos, né? Uma pena, uma judiação, né? Mas pega um bichinho, mas para isso ela tem que ter um excelente cuidado. E engraçado que o Salmo 23, ele não traz, ele não remete apenas a essas promessas que Deus, o pastor, tem para conosco. O Salmo 23, gente, quando você vai ver os detalhes, ele vai trazer, está muito eco minha voz, vocês estão ouvindo, tem um eco lá que está falando lá e eu venho lá atrás. O Salmo 23 aqui, ele vai trazer as nossas experiências com Deus. Porque é sobre isso que Davi está expressando aqui neste Salmo. Davi ele não está apenas relatando acerca das promessas que o bom pastor tem para com as suas ovelhas, para com os seus filhos, mas as narrativas, através de cada versículo que nós vamos escolher aqui hoje, vocês vão perceber juntamente comigo, que Davi ele está trazendo sobre a sua vida, experiências que ele adquiriu no decorrer da sua trajetória com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. É por isso que Davi, ele começa na sua declaração, dizendo, o Senhor é o meu pastor. E eu começo a dizer aqui para vocês, a partir dessa explanação, que nós só podemos entender e chamar Deus como nosso pastor, se nós temos uma vasta experiência com Ele, durante a nossa jornada, a nossa caminhada de fé com Ele. Porque eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor, de forma individual, quando eu consigo entender que nessa trajetória, na caminhada da minha vida de fé com Deus, eu adquiri com Deus algum ensinamento.
eu adquiri em Deus maturidade. E é por isso que esse salmo, ele não poderia ser escrito, gente, por nenhuma outra pessoa senão Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Porque, primeiro que salmos, gente, normalmente os salmos são poesias. É diferente de uma palavra explanada ou profetizada do Antigo Testamento, como o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, quando Deus usa um profeta para proferir uma palavra de vitória, ou até mesmo de exortação ou cuidado para com o povo. Mas os salmos, normalmente eles são salmodiados, ou poetizados, não sei se existe essa palavra, ou narrado através de alguma vivência ou experiência que nós, no decorrer do caminho, esses salmistas tiveram com Deus. Por isso que os salmos, eles são poesias. A maioria deles foram escritos em momentos de tristezas, em momentos de tribulação, em momentos de angústia, no momento da peregrinação, quando o povo, no caminho até Jerusalém, quando iam oferecer alguma celebração ou participar de algum ritual, de alguma festa, o povo no meio do caminho, eles já saíam salmodiando, cantando nos seus corações alguma situação que experienciou nas suas vidas. Então, alguns, através da poesia, eles iam narrando com palavras poéticas. Outros, através do choro do seu coração, eles iam também cantando através de uma poesia chorosa. E aqueles, no momento de júbilo das suas vidas, de forma poética, eles iam celebrando. Por isso que os salmos são poesias. E é interessante que este salmo, escrito pelo rei Davi, é uma das porções mais conhecidas nas Escrituras Sagradas. Se você perguntar por algum cristão espalhado em todo o mundo, qual é o texto ou o livro da Bíblia que eles conhecem, 99% vai citar o Salmo 23, porque é uma poesia hebraica que está repleta aqui de significado. E esse texto aqui, gente, no original, ele contém apenas 51 palavras. Se você pegar e contar quantas palavras tem no Salmo 23, exatamente em poucas palavras, Davi, ele está revelando aqui o seu itinerário espiritual, a sua jornada de encontro com Deus, a sua jornada de ser encontrado por Deus. Davi, ele está compartilhando aqui conosco a sua percepção de sua experiência com Deus. Então, quando você lê qualquer salmo, você vai entender que é a trajetória de alguém que escreveu algum momento que estava vivendo ou passando com Deus, diante de alguma dificuldade, de alguma tribulação, ou quem sabe até um momento de júbilo, de alegria. E é interessante, gente, que neste salmo, ainda que possamos encontrar aqui muitas vezes que são indescritíveis, ou descritíveis aqui pelo salmista, nós podemos, de certa forma, através da vivência, da experiência que Davi experimentou ou experienciou, também contar a nossa jornada de fé e de experiência com Deus. Através dessa tratativa, desse salmo que Davi vem nos trazer hoje, colocando Deus como seu Senhor e como seu pastor. E aqui Davi, ele nos conta, gente, através de uma forma poética, como que ele experimentou, irmão João, a presença de Deus em sua vida. E talvez você vai perguntar, mas como é possível Davi trazer a sua experiência de vida no Salmo 23? Talvez se Davi estivesse aqui hoje, embora Davi esteja aqui ali, o filho da Ariel, talvez se o salmista Davi estivesse aqui hoje, nós poderíamos perguntar para ele, Davi, quem é Deus para você? Se o Davi estivesse aqui, gente, eu perguntaria para Davi, como que você experimenta o Senhor? Qual que é o papel de Deus na sua vida, Davi? Como que você se relaciona com Deus, Davi? Davi provavelmente, ou afirmamente, ele responderia o que nós acabamos de ler aqui. Davi diria para nós, eu experiencio Deus, dizendo que o Senhor é o meu pastor, e por isso de nada eu terei falta. Davi diria, porque ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E Davi continua falando, ainda que eu ande ou que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consola. Porque o Senhor, como bom pastor, ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E ele continua dizendo, certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, porque eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, se Davi estivesse aqui, essa seria a resposta. Se algum de nós perguntasse, quem é Deus para Davi? E se eu perguntar para você aqui, não precisa me responder, quem é Deus para você? Como que você
essa perspectiva moderna, influenciada por essa mentalidade que nós temos ocidental, com essa racionalidade de dividir os textos por, talvez, a campanha número 1, a campanha número 2, ou a campanha número 3, a gente começa então, gente, a fazer uma lista de promessas, sim ou não? Eu sou de uma época que minha mãe tinha aquelas caixinhas de promessas. Eu não sei se vocês têm. Aquelas caixinhas de promessas. E a gente começa a numerar. Promessa número 1, promessa número 2, promessa número 3. E a gente consegue enxergar isso aqui se a gente for olhar esse salmo com essa exposição mais técnica, mais de autoajuda. Porque ele não me deixa faltar nada. Promessa 1. Não é assim? Ele oferece refrigério para minha alma. Promessa 2. Porque ele me guia com justiça. Promessa 3. Porque ele nos sustenta no vale da sombra da morte. Promessa 4. Porque ele nos honra diante dos nossos inimigos. E essa parte, então, a gente até roda de um pé só. Porque é assim que a gente lê o Salmo 23. Mas Davi aqui, ele está contando. Davi está trazendo um testemunho de uma caminhada que ele tinha com Deus. De uma vasta experiência que ele teve com Deus. Durante a sua peregrinação de fé com o Senhor. Davi até reconhece que o Senhor, sim, ele tem todas essas promessas. Mas Davi, ele está trazendo aqui para nós a maneira, ou através do seu testemunho, como ele experimenta Deus. Como ele experiencia Deus no longo da sua jornada. Por isso, gente, que é importante, quando nós olharmos para a Bíblia, para quando nós estudarmos a palavra, a gente precisa entender o que Deus quer que eu aprenda com essa história, com essa passagem, com a vida desse personagem, porque não estaria à toa. Há um propósito. E hoje nós vamos aprender com esse homem, que a Bíblia chama ele homem segundo o coração de Deus. E aí, quando eu comecei a estudar a história de Davi um tempo atrás, todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, Davi pisou na bola com Deus em várias áreas, gente. Embora de forma humana ele colheu os frutos disso. Mas Davi, ele tinha algo que todos nós precisamos ter. Davi tinha um coração quebrantado. Davi se arrependia. A Bíblia diz que no Antigo Testamento era hábito dos judeus rasgar as suas vestes em sinal de arrependimento. E Davi era assim que ele fazia. Era por isso que Deus via Davi um homem segundo o seu coração. Porque Deus, gente, se alegra com um coração que se entristece com seus pecados, com um coração que se rasga diante dele, em arrependimento, reconhecendo: Senhor, eu pequei. Me ajuda nessa área, me ajuda nessa debilidade, nessa minha fraqueza. Mas o soberbo, aquele que bate no peito e diz: eu não tenho pecado, eu sou mais santo que todos. Seja um anátema. Deus não gosta de quem não reconhece que é pecador, que tem pecado, que falhou. Então, quando nós lemos aqui o Salmo 23, à luz da história de Davi, a gente vai perceber que Davi, ele está nos levando, gente, para um lugar mais profundo do que as caixinhas de promessas que a gente encontra dentro desses salmos. Davi, ele está mostrando a sua relação com Deus e como que essa relação, ou este relacionamento foi se desenvolvendo desde quando ele estava lá pastoreando as ovelhinhas do pai. Era um escondido, era um nada para os seus familiares, principalmente para os seus irmãos. Davi, ele está trazendo como que esse relacionamento, essa intimidade, trouxe para ele uma fé tão simplória ou simples, para uma fé mais robusta e madura. Porque qual que é o segredo da nossa fé, da nossa vida cristã, gente? É no decorrer do tempo, a gente ir avançando, a gente ir crescendo, a gente ir avançando, através das nossas experiências com Deus. Gente, é triste quando você conversa com um crente que está há anos e anos no Evangelho. E quando você encontra com essa pessoa, ou quando você conversa com ela, você não vê nada novo. Não tem história nova, não tem testemunho novo, não tem milagres para contar, não tem vitória para contar. Porque falta talvez isso aqui. Esse amadurecimento conforme a sua jornada e a caminhada de fé em Cristo. Então, no Salmo 23, Davi, ele vai apresentar aqui para nós pelo menos 3 cenários de experiências que ele teve com Deus. Repita após mim: o campo. Vocês estão fraquinhos. O campo. Como pastor e suas ovelhas. Segundo, o vale da sombra da morte. Um lugar de perigo e incerteza. Terceiro, a casa do Senhor. Um lugar de banquete e comunhão. Eu não sei se você já teve essa
verdade, quando você lê o Salmo 23, você conseguiu identificar isso nesse salmo? É muito profundo. Eu acredito que a maioria não. Mas Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele está contando exatamente isso, gente. Como foi a sua jornada de experiência de fé com Deus? Qual é a história que nós estamos contando da nossa vida como testemunho de fé no Evangelho de Deus? Que história ou que experiência nós temos para contar? Então, esses 3 cenários aqui representam 3 estágios diferentes de nossa, ou da trajetória espiritual de Davi, que nós vamos aprender com ele hoje. Amém, gente? Amém. Então, Davi, ele começa se descrevendo, ou descrevendo Deus como seu pastor. E este pastor que o conduz, que o protege. Mas também, Davi, ele está dizendo que este pastor que o conduz às águas tranquilas, que refrigera a sua alma, ele também oferece um banquete em meio às adversidades. Então, ao refletir sobre esse cenário, e quando a gente se conecta com a vida de Davi, a gente vai percebendo a presença de Deus para a maturidade na vida daquele menino, que não passava de um pastorzinho para muitos, mas que deu um grande testemunho através dessa jornada de fé, quando ele se permitiu ser guiado por Deus, nos momentos mais simples, mas também em momentos mais complexos das suas vidas. Porque esse é o desafio de ser cristão. É nós permitirmos Deus nos conduzir nos momentos mais simples, como também nos momentos mais complexos das nossas vidas. Porque quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, a gente se desespera e a gente começa a trilhar os nossos próprios caminhos. Mas Davi, ele vai nos ensinar aqui que em todas as fases, ou desses 3 estágios de experiências com Deus, ele foi cada vez mais se aprofundando na vontade de Deus para a sua vida, quando ele trouxe o Senhor em todos os momentos da sua vida como seu pastor. Então veja que no primeiro momento, Davi aqui ele está num ambiente paradisíaco. Sim ou não? Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Coloca lá no versículo número 1. E nada lhe faltará, ou de nada lhe faltará. Por que ele é o seu pastor? E Davi começa a dizer, versículo 2: ele me faz repousar aonde, gente? Leia aí. Aonde, gente? Não, vocês são fraquinhos hoje, é fome. Porque ele faz o quê? Ele nos faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Olha como começa a experiência de Davi com Deus. No início, Davi está descrevendo aqui um ambiente bonito, paradisíaco. Ele fala sobre os pastos verdejantes, sobre as águas tranquilas, ou seja, um verdadeiro oásis. E na época, gente, os pastores atravessavam o deserto em busca de lugares assim, para alimentar e cuidar dos seus rebanhos. Então, as ovelhas, elas tinham que estar nesses lugares que tinha oásis, ou seja, água, sombra, refrigério. Porque a ovelha, quando ela sofre muito calor, de acordo com a história, a ovelha ela não aguenta, ela morre. Então a ovelha tinha que pastar em pasto verdejante, onde houvesse sempre água para ela se abastecer, ela saciar sua sede, para que realmente a ovelha pudesse então gerar o resultado que todo animalzinho sensível precisava. Então não era fácil encontrar pastos verdes ou água fresca. Então o pastor, ele precisava conhecer bem os caminhos corretos e a vereda da justiça, ou seja, para conduzir as ovelhas a esses lugares. Você vê que a Bíblia ela sempre pega um cenário dentro de uma cultura para trazer uma verdade. Jesus fez muito isso quando ele fala das parábolas. Então essas ovelhas, elas precisavam se alimentar e elas precisavam beber água para descansar e elas se sentirem protegidas. Então o pastor, obrigatoriamente, ele tinha que conhecer bem o campo. E Davi começa dizendo que Deus é como esse pastor para ele. Deus é quem transforma a sua vida em um paraíso. É isso que Davi está dizendo aqui. Por isso que ele começa: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, e de nada terei falta, porque Ele me faz. É Ele que me faz caminhar ou andar por esses oásis, as águas tranquilas. É Ele que me conduz a essas águas tranquilas, a pastos verdejantes. É Deus quem me coloca, Davi está dizendo, no oásis, onde não me falta nada. Aleluia. Ele fala de uma satisfação plena, não apenas, gente, aqui do alimento físico, como os pastos verdes e a água fresca, mas ele está falando de um refrigério para a sua alma. Olha a profundidade desse texto. Davi está falando, ele não só me dá o bem material
as águas tranquilas. E olha que o embate de Davi desde a infância não era fácil, gente. Davi era o menorzinho. Sabe o menorzinho da casa? Segundo a história, Davi não tinha beleza física. Disse que era um menino feinho. É a história que conta, gente. Não sou eu, não. E aqui não é público, não. É a história que conta. Lembra do Eliel, o irmão mais velho? Que era um cara fortão, bonitão, né? Que dentro das estatísticas da sociedade era um cara que teria mais like, mais curtida, né? Mais compartilhamento, porque ele é um cara bonitão. Mas Deus achou graça nesse menino, que desde a infância era desprezado pelos próprios irmãos. E é esse menino que está contando aqui a sua trajetória de experiência com esse Deus, quando ele estava lá no campo, esquecido pelos seus irmãos. Então Davi ele está lembrando aqui de quando ele era pastor e ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então Davi conhecia os caminhos no deserto. Ele sabia onde ficavam os oásis, as estações certas para guiar o rebanho. E ele ali protegia suas ovelhas, ele alimentava suas ovelhas. Eu imagino esse menino, gente, no campo, eu imagino. Porque isso está dizendo, mas aí a nossa mente viaja, né? Imagina o menininho, né? Magrinho, vamos sendo assim, ó, magrinho, andando lá no campo, conduzindo as suas ovelhas. E talvez diante daquela rejeição com seus irmãos, ele ia salmodiando: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E ali eu imagino Davi recebendo a graça, a unção de Deus, sendo restaurado no momento de tristeza no seu coração. E ali Deus ia amadurecendo Davi e ensinando Davi que diante das situações difíceis, o Senhor estava com ele. Diante ali daquele cuidado, manuseio com as suas ovelhas, o Senhor estava com ele. Então Davi ele protegia as suas ovelhas, ele as alimentava. E às vezes, até as libertavam em situações difíceis. Eu não sei se vocês sabem, as ovelhas, quando aquele barro, né, gruda na lã de uma ovelha, se não for lavada de imediato, gente, aquela lã, aquele barro, né, fica duro e pode apertar, né, as ovelhas e até sufocá-la e até matá-la. Por isso que tinha que ter um oásis. As ovelhas só poderiam passar num lugar que tinha oásis, água, para que ela pudesse se lavar daquela lã e aí tirar aquele barro para não secar e elas não terem o risco de morrer. Então havia toda uma estratégia. Davi, diante da sua experiência com ovelhas, ele está trazendo para a sua vida espiritual, contando para nós a história de como Deus era o seu pastor diante dessas ocasiões. A sua primeira experiência, quando ele estava lá no campo, pastoreando as ovelhas, onde ele levava as suas ovelhas ali, até aquelas águas cristalinas, onde não só podia beber a água, mas também elas poderiam se aliviar daquela lama, na lã, voltar a cascar, respirar e sentir aquele alívio. Então essa é a história que Davi está contando. Esse tipo de cuidado que ele vê Deus oferecendo a ele. O Senhor é o meu pastor, e por isso de nada eu terei falta. Se Deus é o meu e o seu pastor, o que falta para mim e para você? O que está faltando para nós? Se Deus é o nosso pastor, de nada terei falta. Nada, gente. Mesmo lá no campo, onde ele estava esquecido, ele tinha Deus como seu pastor. Ele tinha Deus como seu refrigério. Olha o cuidado de Deus. Mas é interessante que, nesse ambiente, Davi está dizendo que ele está num lugar paradisíaco. Porque se faltasse água, ali tinha um oásis para ele refrescar. Se faltasse, quem sabe, por conta do calor, tinha ali as palmeiras para refrescar, ou seja, debaixo de uma sombra. Mas de repente, de um cenário, volta lá para o versículo 3. Vai para o versículo 3. Versículo 4, perdão. De repente, esse cenário muda. O cenário muda, gente, bruscamente. De um ambiente paradisíaco, agora Davi está dizendo: ainda que eu ande por um vale de densas trevas, ou vale da sombra da morte. E ele fala: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Peraí, no primeiro ambiente, ele está num lugar paradisíaco. E ele consegue enxergar Deus ali como seu pastor. Agora a pergunta é: o que seria esse vale? Davi ele sai de um cenário, de um ambiente para o outro. O que seria este vale? Aí eu comecei a estudar um pouquinho a história de Davi. Eu não sei se vocês conhecem de forma profunda a história desse menino, que no decorrer da sua jornada foi adquirindo maturidade. Através das suas quedas e conquista, nós podemos refletir na vida de um homem, onde Deus derramou a sua graça por completo, o restaurou e o transformou num homem que hoje está contando aqui para nós, em pleno século XXI, a sua caminhada com Deus. O que seria este vale? Talvez Davi estivesse pensando, gente, nos perigos que ele enfrentou como pastor. Sabe aquele dia, quando Davi enfrentou o leão e o urso? Tem a história, que Davi enfrentou o leão e o urso.
Quando ele atacou, quando o urso ou o leão atacou as suas ovelhas, Davi foi para cima dele. E é interessante que não era Davi, era o que estava em Davi. E derrotou aquele leão e aquele urso. Então Davi tinha experiência para contar. O gigante, quando estava afrontando o povo de Israel, Davi, um simples menino, saiu da sua casa para levar comida para aqueles que estavam no campo de batalha. E quando chegou ali, ele enfrenta o gigante. Talvez esse vale da sombra da morte que Davi está descrevendo aqui, ele está falando das suas experiências. De quando ele derrotou o urso em Deus, de quando ele matou o leão em Deus, de quando ele enfrentou o gigante. Será que era isso? Ou será que havia outras experiências? A pergunta de Deus para nós diante dessa história é: que história nós estamos contando para nós? Que experiência nós temos tido com Deus a ponto de nós sentarmos e falar: Senhor, aquele dia, quando eu estava sozinha no meu quarto, quando eu estava chorando ali, eu vi a sua mão, eu senti o Senhor me abraçando, eu senti o Senhor perto. Isso é uma vida de quem tem experiência com Deus, que diante dos piores cenários, ele consegue enxergar Deus. Mas, gente, parece que Davi aqui, quando eu leio o Salmo 23, Davi ele está falando de um outro momento mais desafiador do que ter enfrentado o leão, o urso e até o gigante. Porque isso nós enfrentamos todos os dias, sim ou não? A gente enfrenta o leão e o urso e o gigante todos os dias. E Deus está conosco. E aqui, Davi me faz lembrar de como sua vida antes era tranquila e organizada. A vida de Davi, gente, não tinha problema nenhum. Sabe as criancinhas igual os meninos da Ana? Não tem dificuldade, está tudo em paz. Se cair, a mãe vai lá e pega, levanta. Não é assim? Se dá um grito com fome, a mãe está lá com a mamadeira. É assim. Era assim a vida de Davi. Ele estava no lugar paradisíaco, não tinha nenhum problema. Estava tudo certo. Ele só estava ali, quietinho, cuidando dos rebanhos. Mas aí teve um dia que ele enfrentou o gigante. Ele matou o Golias e isso mudou tudo. A partir do momento que Davi matou o gigante, a sua história mudou. Por quê, gente? Quando Davi voltou para Jerusalém, ele foi recebido como? Com cânticos e louvores. Lembra? Saul matou 10.000. Não é assim? Ou seja, Davi tinha experienciado muito mais do que Saul. E de repente, Davi virou uma celebridade ali. Ele foi morar lá no palácio do Saul. E lá dentro, quando Saul ficava endemoniado, ficava agitado, era Davi quem tocava a harpa para ele. Para o rei Saul, um homem muito atormentado. Mas essa nova história, ou seja, essa nova fase de Davi, trouxe um grande problema. Deveria ser tudo tranquilo, né, Ariel? Poxa, ele matou, derrotou um gigante. O povo celebrou, uau! Poxa, ele derrotou um urso, uau! Talvez Davi esperava umas palmadinhas nas costas, que é assim, né? Nossa, ó! Mas aí que o bicho pegou, gente. O problema começou ali. O rei começou o quê, gente? A ter inveja daquele menino. Mas peraí, não era para celebrar? E a paz que Davi conhecia lá nos campos verdejantes e nas águas tranquilas, deu lugar ao perigo. E ele chama isso de Vale da Sombra da Morte. E o que é o Vale da Sombra da Morte, gente? O rei Saul aqui, ele estava consumido pelo ciúme. Tinha inveja, porque as pessoas não estavam aplaudindo a ele. O povo estava aplaudindo aquele menino. E isso mudou drasticamente a vida desse Davi. E ele se lembrou no dia que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Vocês conhecem a história. Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei para Israel. Davi estava onde, gente? No campo. Samuel, como nós fazemos, olhou aquele milhar, nome bonitão, opa, esse aqui. Porque aparentemente, fisicamente, era alguém que representava a mentalidade humana. Mas Deus falou, não é esse. Falta mais um. Enquanto Davi não entrou na casa e não se sentou na mesa, a unção não foi derramada sobre ele. Então naquele momento ele foi ungido a rei. Mas a pergunta é, ele derrotou o leão, ele derrotou o gigante, ele derrotou o urso, ele tocava a harpa para o endemoniado por Saul se aliviar. Foi ungido por Deus como o futuro rei de Israel. E esse homem era perseguido. Não é uma coisa estranha? O que vocês acham? Alguma semelhança com as nossas vidas? A gente faz a obra de Deus, a gente busca a Deus, a gente vem para o mundo, a gente tenta buscar uma vida e as nossas vidas parecem que vai para um lugar que a gente não quer, vai para um estágio que a gente não quer. De um lugar tranquilo, a gente vai para um lugar de problemas.
A gente vai para um lugar de desafios. Mas a questão é que Deus quer te levar para um estágio. É que Deus tem um objetivo, um plano para a sua vida, de te levar para um nível que você nem imagina que Ele tem para você. E se você não for testado, se você não for aprovado por Ele, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. É por isso que Deus tira você das águas tranquilas, de um lugar paradisíaco, de um lugar tranquilo, e te leva para o vale da sombra da morte, para você ser testado, experienciado e aprovado por Ele. Porque Deus quer algo muito maior na sua vida. É assim. É por isso que muitas vezes a gente passa por alguns estágios que a gente não gostaria de passar. É por isso que muitas vezes a nossa alma geme e chora e a gente não entende os processos. É que Deus está te moldando para que você adquira maturidade, experiência com Ele, vivência com Ele, para quando você viver lá no oásis novamente, você vai olhar para trás e falar: verdadeiramente, o Senhor é o meu pastor e por isso de nada eu terei falta. Aleluia! De um pastor tranquilo que conhecia os caminhos dos pastos verdejantes e águas tranquilas, ele se viu vivendo, gente, em cavernas, escondidos, perseguido, com uma sentença de morte na sua cabeça. Saul começou a perseguir Davi, gente, veemente, para matar. Davi começou a viver como um fugitivo. A história bíblica conta que Davi se escondia em cavernas. O travesseiro de Davi eram pedras, em um lugar úmido, frio. E Davi estava dentro da caverna: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Será que nós conseguimos, diante das perseguições, das aflições da vida, mesmo quando o travesseiro não é aconchegante, a gente dizer verdadeiramente: o Senhor é o meu pastor e por isso de nada eu terei falta? Aleluia! Aquele mundo seguro e cheio de provisão que Davi viveu no primeiro estágio da sua vida se transformou num cenário de desespero e incerteza. O oásis havia desaparecido e ele estava ali no mais profundo vale da sombra da morte. E nesse lugar escuro, Davi, gente, como ser humano, como nós, ele enfrentava um medo constante, porque ele sabia que sim, ele poderia até dormir, mas ele não saberia se iria acordar. Porque Saul deu ordem para clavar lanças em Davi, para matar Davi. E ele acordava todas as manhãs com a sensação de que aquele poderia ser o seu último dia. De um lugar paradisíaco, de tranquilidade, agora esse menino vai para um estágio do vale da sombra da morte. E como se não bastasse, se juntou a ele, gente, um grupo de pessoas que também vivia essa marcha no vale da sombra da morte. Porque é assim, há fases nas nossas vidas, quando nós estamos vivendo algumas aflições específicas, porque Deus está nos testando para a gente adquirir aprendizado. Deus vai trazendo as pessoas no mesmo nível para nós. No mesmo nível. E quando Davi estava endividados, desajustados, fugitivos, pessoas que ninguém imaginava ao lado de um futuro rei, mas que agora eles compartilhavam da mesma situação que Davi. Vocês já perceberam que quando a gente está vivendo isso, as pessoas que se aproximam de nós, que estão passando as mesmas situações, os mesmos vales, mas sabe o que eu aprendo com isso? Que as histórias delas, muitas vezes, são piores do que as nossas. E isso nos fortalece para dizer: o meu problema não é nada perante daquela ou daquele. Vocês já viveram isso? Gente, quando a gente está passando uma prova e chega alguém próximo de nós e começa a contar suas histórias, eu falo: meu Deus, obrigada. Porque a história do meu irmão, o contexto da vida dele é pior do que o meu. Ajuda o meu irmão e a gente começa a orar por ele. Eu imagino Davi fazendo culto na cadeira. É assim que eu imagino, gente. Esse menino que tinha Deus como o Senhor, como seu pastor, e agora ele está vivendo no vale da sombra da morte, no meio dele de um monte de gente pior que ele. Fugitivo, cheio de dívida, desempregado, e pedindo ajuda. Davi, me ajuda, mas Davi está no mesmo cenário. E esse vale da sombra da morte, gente, para Davi aqui, e também para nós, é um dos piores lugares para a gente viver, sim ou não? É um estado de constante ameaça, onde a sensação de perigo ela é real, é esmagadora. E aqui, gente, não é apenas uma metáfora, é história mesmo. Davi viveu isso. E assim como Davi, muitos de nós estamos vivendo essa realidade diariamente. Talvez aqui no nosso meio, como pessoas que o médico já deu um diagnóstico grave. Ou algum familiar nosso está passando por alguma situação assim. E mesmo talvez ali com esperança de um tratamento, existe uma incerteza do futuro. Imagina nós que somos mulheres. Talvez você vai fazer uma mamografia lá e o médico falou: diagnóstico de câncer. Mas tem tratamento. Mas como que fica a nossa cabeça depois desse diagnóstico? Qual é a perspectiva disso não voltar? De acontecer o pior? É assim, gente.
pessoas que estão com uma sentença de morte nas suas vidas, ou aquele rapaz, aquele homem, o chefe de família, que é um militar e sabe que sai um dia para trabalhar, mas não sabe que vai iniciar a hora que vai voltar, ou se é que vai voltar. Aquele homem ou aquela moça que vive um constante conflito dentro dele, porque ele se intitula como homossexual, mas ele não pode falar, porque senão a família... E aí, gente, são vários vales. As mães perdendo seus filhos para as drogas. Quantos cenários vocês podem colocar aí? São vales da sombra da morte. Relacionamento de marido e mulher se autodestruindo, divórcios por conta de traições, por conta de tantas coisas, filhos se suicidando, as famílias sendo desfeitas por tantos problemas que nós vivemos hoje. Então esse vale da sombra da morte se manifesta nas pequenas ações de um mundo em constante crise. E a má notícia que eu dou para vocês é que o mundo não vai melhorar. O mundo não vai mudar, gente. Jesus falou: o mundo já está maligno. Embora Deus esteja no controle, não espere boas notícias deste mundo. Jesus está voltando. Jesus vem. Mas o que nós podemos acreditar é: seja um lugar paradisíaco ou no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ele está no controle da minha e da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Aplauda o Senhor se você pode. Aleluia. Aleluia. Por isso que para muitas pessoas o oásis ou um lugar paradisíaco já é algo muito distante. É um sonho distante. A sensação da segurança dá lugar muitas vezes à ansiedade, à insônia, o desespero, a depressão. E Davi, nesse momento, ele não via mais o Deus que o conduzia pelas águas tranquilas. Agora Davi estava vivendo no vale da sombra da morte, em constante perigo. Mas é um lugar também, gente, um lugar onde a nossa alma ela luta para encontrar a paz, sim ou não? Diante da ausência do oásis, a nossa alma grita: meu Deus, eu preciso de paz. Eu preciso de paz não só no corpo, mas também no espírito. A gente se desespera. É difícil, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Hoje eu estou mais coach, né? A ideia ou a consciência de que a morte não é apenas uma possibilidade de distância, ou seja, distante, está mais perto de nós quando a gente está vivendo algumas situações. Então, o vale é um lugar de passagem. O vale da sombra da morte é algo momentâneo, não é algo permanente. Porque a palavra-chave no versículo 23, coloca lá, capítulo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande, ou em outra versão, ainda que eu andar, não é algo permanente. Você está andando por ali. É apenas um momento, uma fase. É um estágio de Deus para nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Gente, a sombra é real, sim ou não? Mas ela é eterna. Ele está falando: ainda que eu ande por um vale de densas trevas, ou sombra da morte. Ele está dizendo: não temerei. Davi sabia, porque havia um plano de Deus para ele. Davi já tinha sido ungido rei de Israel, o futuro rei de Israel. Mas não era tempo ainda de Davi reinar, porque Saul estava vivo. E para respeitar a hierarquia, Davi precisou passar por esses processos. Sabe por quê? Davi passou por isso? Para ele não se transformar ou se tornar um rei como Saul. Ele precisava ser moldado em seu coração. Ele precisava adquirir maturidade para que realmente ele fosse um rei segundo o coração de Deus. Então o vale não é algo definitivo, é algo provisório. E Davi percebeu que mesmo em momentos sombrios ele fala: tu estás comigo. Ainda que eu andes, ou seja, ainda que eu passe provisoriamente por esse vale da sombra da morte, não temerei. Olha, não temerei medo algum. E hoje a gente toma tarja preta, joga para dentro para dormir, que a gente tem insônia, não consegue, preocupado com as ondas, com as vidas e não sei o que. Davi dormia num travesseiro de pedra. Ainda diante das perseguições, ainda diante das incertezas, ele está dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo. E não ter medo, gente, é confiar. E quando a gente fala de confiança, é descansar mesmo, é roncar. Pedro, quando estava na prisão, capítulo 3 de Atos, capítulo 5 de Atos, foram presos. E diz que eles estavam amarrados, pés e mãos, nas correntes do lado. E diz que o povo, a igreja estava o quê? Orando. Jesus, solta Pedro. Solta lá os nossos irmãos. O que eles estavam fazendo, gente? Com medo, desesperado? Tomando tarja preta lá para tentar dormir? O que eles estavam fazendo? Dormindo, gente. Leia o texto lá. Diz que eles estavam dormindo. O terremoto ali abalou o lugar e eles saíram. De repente eles bateram lá na porta lá da casa dos irmãos onde eles estavam orando. A menina abriu a porta, ué. Ela abriu, não acreditou, fechou de novo. Tipo, secou os olhos, mas será que a gente está vendo demais? Acho que a sensação é embaçada. Era eles que tinham saído e estavam lá.
Então é assim que Deus faz, quando a gente dorme e descansa em paz no Senhor, o milagre acontece. E Davi percebeu que mesmo nesses momentos Deus estava com ele. Muita gente, muitas vezes, gente, diante das dificuldades, a gente esquece, sabe? O que acontece? A gente começa a culpar o outro pelos nossos problemas. A gente desacredita de que Deus é fiel e Ele pode fazer. A gente não acredita no milagre. E aí, nos demais versículos, Davi vai para um outro estágio, depois do vale da sombra da morte. Deus levou Davi para outro cenário. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Olha que interessante. Unção de óleo aqui simboliza honra e consagração e restauração. É um gesto aqui, gente, que demonstra cuidado, proteção, acolhimento. Deus não apenas restaurou Davi no vale, mas Davi então foi restaurado na sua alma, teve refrigério, teve a presença de Deus. E Deus preparou para Davi um banquete perante aqueles que o perseguiam. Não é que a gente vai cantar aquela música tem sabor de mel, não, viu, gente? A minha vitória hoje tem sabor de mel, não é isso. É que Deus aqui, Ele sempre mostra para os nossos inimigos, ou para aqueles que se levantam contra nós, que existe um Deus que peleja e que luta por nós. Então, quando Davi fala, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, é que Davi está dizendo que até os inimigos dele puderam ver Deus como seu bom pastor. Como bom pastor na vida de Davi, por conta de um plano, de um propósito maior. Então a unção de Deus está sobre você. E o cálice transborda na minha e na sua vida aqui esta manhã. Então a conclusão que eu chego é que Deus está conosco. Não importa onde estejamos ou quais desafios nós estamos enfrentando. Entenda que as fases das nossas vidas são estágios. Estágios. Para que quando você estiver cursando lá a faculdade e você olhar para trás e falar, verdadeiramente foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me deu, foi Deus que deu o livramento, foi Deus que fez, porque louvado seja o nome do Senhor em todas as fases e áreas das nossas vidas. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Se coloque de pé, meu irmão. A unção de Deus é isso, gente. Não é apenas para nos confortar, mas para nos comissionar. Qual é o aprendizado de Davi com tudo isso? Davi, quando ele assumiu o reinado, ele foi o rei segundo o coração de Deus. Davi andava até o momento que ele ouviu a voz de Deus. Devido às experiências que ele teve com o Senhor, ele se deixava ser guiado de acordo com a voz do Senhor. Ele entendeu que havia um plano maior. Ele entendeu que a unção que estava sobre a vida dele era uma comissão. E a unção que está sobre a minha e a sua vida é para que você guie outras pessoas através da maturidade que você vai adquirir em Deus. Através da experiência que você está adquirindo em Deus. Todas essas fases que você está passando, quem sabe você ainda está lá, no lugar paradisíaco. Glória a Deus por isso, aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Porque Deus tem plano na sua vida e quando Ele te arranca do oásis, quando Ele te arranca do lugar paradisíaco e te leva para um lugar de complicações, não pense que é para você morrer, não pense que é para te matar. É porque Ele quer te amadurecer. Ele quer que você tenha vivências, experiências diferentes com Ele. Para que você, quando outras pessoas olharem para você e falam, olha, ela passou por aquela situação. O Marcelo passou por aquela situação e permanece de pé. Eles vão reconhecer não o Marcelo, mas o Deus que está no Marcelo. O Deus da vida do Marcelo. Vocês entendem? Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. E a mensagem final para nós é: Tu estás comigo. Repita comigo: Senhor, Tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Amém, gente? Eu quero orar pela sua vida aqui esta manhã. Talvez você entrou aqui desanimado, sem perspectiva, ou quem sabe você está vivendo, experimentando o vale da sombra da morte. Quem sabe você não tem entendido ou não entendeu até agora que Deus te arrancou, te tirou de um lugar que era tranquilo, que tinha paz, não tinha perseguição, e que você estava cômoda ali, ou acomodada naquela situação. E de repente Deus te lançou para esse lugar de vale, e você não está entendendo essa fase que você está vivendo na sua vida. Mas o Senhor, como seu bom pastor, nesta manhã Ele te trouxe aqui para refrigerar a sua alma, mesmo diante do vale, e para dizer: filho, filha, não tema, aquieta a sua alma, eu estou no controle, mesmo diante do vale da sombra da morte. Eu quero que você calme novas experiências, ou eu quero que você tenha maturidade de fé e experiência comigo para grandes planos e projetos que eu ainda tenho com você. Então alegre a sua alma esta manhã, diz o Senhor. Eu estou contigo, eu te pego pelas suas mãos e eu
reanima, Ele te renova. Se você crê nesse Deus, fale com Ele. Qual é o vale que você está vivendo e que você precisa ter paz nesse vale? Abra sua boca e fale para Ele. Qual é o vale que você tem vivido? Qual é o vale que você tem vivido? Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. A tua presença é real. A tua presença é real. O Senhor quer te levar para outro estágio. Para você sentar no banquete que já está preparado para você. Há uma necessidade de você ter maturidade dele. Você precisa confiar. Mergulhar, mergulhar, diz o Senhor. Mergulhe esta manhã. Mergulhe esta manhã dele. A presença dele te levanta. A presença dele te sustenta. Seja abraçada por ele. Seja abraçado por ele. O Senhor te levanta. Ele revigora as suas forças. Ele te levanta para um novo caminho, para um novo tempo dele. Oh, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus. Aqui está a sua igreja, Pai. Que tem entendido que o Senhor é o Senhor que nos leva para as fases nas nossas vidas. Porque o Senhor tem planos de propósito para nós. Aquele que chegou aqui abatido, desanimado, sem perspectiva, sem esperança. Aquele que está lutando diante de alguma informação, alguma má notícia na sua vida. Que o Senhor nesta hora o levante. Levanta-o, levanta-os, renova-os, fazendo com que eles creiam que o Senhor é aquele que está na condução das suas vidas. Então vai renovando as forças dos seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor mais uma vez. Aplauda o Senhor mais uma vez. O Deus que te sustenta, o Deus que te encoraja a permanecer crendo que Ele é o seu pastor, independente da fase que você está vivendo na sua vida, independente do diagnóstico, independente da notícia, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Aleluia! O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Não teremos falta do consolo, igreja. Não teremos falta da provisão. Não teremos falta do alimento. Não teremos falta do amor, do carinho, do acolhimento do Senhor. Ele nos basta. Ainda que o pai e uma mãe se esquecem do filho, diz o Senhor, Ele jamais se esquece. Ainda que você se sente rejeitada, abandonado, frustrada, decepcionada, rejeitada, o Senhor é o seu pastor. Ele é a sua provisão. Ele é tudo o que você precisa. Então se apegue a Ele. Sinta-se acolhida e abraçada por Ele. Diz o Senhor aqui esta manhã: não tema, somente creia, não tenha medo. Creia apenas no Senhor. Te fará prosperar, te fará chegar no outro nível, onde você vai se assentar no banquete com Ele e você verá a manifestação da sua glória. Aleluia, aleluia. Então celebre o banquete de Deus. Há uma promessa poderosa, há uma promessa poderosa de restauração aqui esta manhã. Você não está entendendo, igreja? Abra a sua boca, não olhe para mim, fale com Ele. Sinta-se sendo restaurada aí. O Senhor te levanta. Há um banquete, uma mesa preparada para mim e para você aqui esta manhã. Oh, aleluia. O Senhor não vai tirar os seus inimigos. Ele não vai tirar os seus inimigos, mas Ele vai te colocar no lugar de honra e abundância diante deles. Esse banquete é a antecipação do reino de Deus. E o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em mim, está em você. Este reino gera vida. Este reino gera vida. Oh, aleluia. Há uma nova história. Há um novo tempo para todos nós aqui. Há um tempo de restauração. Há um tempo de avivamento. Há um tempo de salvação. Há um tempo de cura. Há um tempo de restituição, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor te capacita aqui essa manhã. A unção simboliza a capacitação de Deus. E o Senhor está dizendo: você tem uma missão. Assim como